Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Bacana estar aqui com vocês mais uma vez para trabalhar com esse continente absolutamente instigante que é o continente africano, não é? Dentro dessa nossa proposta de passear pelo mundo, identificando focos de tensão, nós chegamos agora, vão ser duas aulas sobre África, e chegamos no momento bem, bem instigante desse nosso mapeamento, porque hoje o continente africano é o continente que está envolvido em maior quantidade de conflitos da nossa contemporaneidade. E é evidente que isso não é decorrência de uma tipologia dos povos africanos que são bélicos, nada disso. Vamos ver e vamos tentar demarcar isso, que os conflitos da África, ainda que sejam, cada um deles guarda as suas idiosincrasias, as suas características peculiares, é óbvio, é sempre muito arriscado você generalizar, mas correndo esses riscos, nós vamos ver que boa parte dos conflitos africanos, ou dos conflitos que acontecem hoje nos países africanos, tem um enredo muito parecido. E esse enredo decorre não exatamente de eh, estruturas endógenas, mas de interferências exógenas, externas, não é? A partir, na verdade, desde sempre, mas especialmente com os movimentos colonialistas e neocolonialistas, não é? Do final dos séculos colonialistas, já lá atrás, século XV, XVI, extração de população africana para o tráfico negreiro, e mais recentemente, no século XIX, final do século XIX, colonização efetiva ou neocolonização, ação imperialista, ocupando o território africano, expoliando as riquezas do território africano, desestruturando internamente o território dos países, das nações africanas. E de forma muito recente, o processo de descolonização após a Segunda Guerra Mundial acabou não forjando ainda, de uma forma geral, claro que há várias exceções, mas de uma forma geral, não forjando nações ou novos países que tenham plena harmonia no seu interior, dadas as peculiaridades que nós vamos demarcar, especialmente na aula de hoje. Então, a primeira aula eu vou tratar de forma mais ampla, com a caracterização geral do continente, e nós vamos tratar num ponto fundamental para entender os conflitos contemporâneos, que são as chamadas produção de fronteiras artificiais, né? Isso aparece muito em vários concursos. Vai ser importante que nós tenhamos essa noção. Essa é a aula de hoje, uma aula de 30 a 32 minutos. E para a aula da próxima semana, nós vamos então tentar entender as diferentes regiões do continente africano, demarcando as características dessas regiões e tentando identificar os principais pontos de conflitos territoriais. Beleza, beleza? Vamos nesse desafio. Olha só, então aqui está a aula 43, base comum, sequência didática número 6, desigualdade, tensões e conflitos internacionais. Explicar as implicações históricas, econômicas e étnicas das tensões e conflitos na África. Para a aula de hoje, conforme eu falei, caracterização geral do continente. Para essas duas aulas, nós temos um material muito interessante do teu livro texto, não é? Estudar e fazer os exercícios correspondentes do livro 3, capítulo 34, acho que é o último capítulo, Ascensão da África. E a ideia de ascensão da África é que proporcionalmente os países africanos são países que mais crescem, não é? Por motivos óbvios, a participação do PIB deles no PIB mundial é bem pequena, então tem uma perspectiva de crescimento significativa, especialmente com o investimento chinês.
E o suplemento de revisão, o tema 23, que é a África. Então você tem duas fontes de consulta e de estudo bem interessantes aqui, inclusive no caso do suplemento de revisão com questões, não é? Olha só, esse mapa está cansado, né? Tem nos acompanhado já há bastante tempo, desde o início dessa conversa nossa, mundo, terrorismo e conflitos. E aqui você vê a propagação de conflitos, de tensões, de guerras abertas em vários países. Aqui nem tinha ainda Sudão do Sul, não é? Mas conflito no Egito, isso nem aparece também a Primavera Árabe, porque se aparecesse aqui em cima botava Líbia, Argélia também, não é? Conflitos na Mauritânia com Marrocos, conflito na Nigéria, sério conflito na Nigéria aqui, né? Guiné-Bissau, em Angola, recentemente passou pelo processo de independência, mas até a década de 90 do ano passado convivia com forte conflito. Não é à toa que o Brasil recebe muitos refugiados angolanos, recebia especialmente no século XX, não é? Você vê que toda essa região aqui centro-africana vivendo diversos pontos de tensão, com um dos mais tensos, uma das mais tensas guerras étnicas que houve entre Hutus e Tutsis, entre Ruanda e Uganda, né? Aqui próximo à região dos Grandes Lagos. Então, uma propagação de tensões, por vezes com agentes diferenciados, mas repito, com um enredo lamentavelmente muito parecido, em que você tem a Somália, né, um país inclusive que tem dificuldade de reconhecimento porque não consegue estabelecer uma liderança aceita internamente por uma ampla maioria. Enfim, novos países formados, os mais novos países formados, né, Eritreia, Sudão do Sul, formados recentemente, né, na África. Enfim, esse vai ser o nosso objeto de discussão. Aqui também um mapa que nós já utilizamos anteriormente, fruto de um evento que eu recentemente participei, a rede de migração global, já na segunda década do século XXI, né, 2010 a 2015, na primeira metade da segunda década. E você percebe que essas bolinhas vermelhas são as bolinhas de repulsão demográfica. E praticamente em todos os países africanos, ou em boa parte dos países africanos, você tem um processo de repulsão demográfica maior do que a atração. É claro que aqui no Oriente Médio, destacadamente na Síria, ou então no Sudeste Asiático, seja pelas tensões, seja pela migração econômica mesmo, como nós já vimos, as bolinhas são maiores, não é? Mas aqui na África é lamentável perceber que boa parte dessas migrações são migrações forçadas, né? São fluxos de refugiados. Que você tem mais uma vez as ondas de migração, né? Os fluxos de migração, e mais uma vez destaco especialmente na África subsaariana, abaixo do Saara, né? As redes de deslocamento. E uma coisa importante de se dizer, percebam que há algumas redes de deslocamento dentro do continente, ratificando a informação que eu já dei anteriormente. Quando você vive, especialmente nesse caso, conflito, perseguição étnica, primeiro você se desloca internamente, são os deslocados internos. Você sai da sua cidade, sai da sua região para não morrer e busca guarida, busca proteção numa região dentro do seu próprio país. Quando isso não é possível, quando até nesse sentido você se sente acuado e sob risco, você busca a proteção migrando para outra fronteira, ou seja, para os países vizinhos. É isso que você tem aqui, né? É claro que se diante desse cenário você ainda não sente segurança em vários aspectos, né? Segurança alimentar, inclusive, você pode, dentro das perversas condições, e isso acontece, como vocês podem ver aqui, tentar migrar para outras regiões mais desenvolvidas, e aí você tem aquelas tétricas
balsas que tentam singrar o Mediterrâneo em busca de proteção nos países europeus, né? E aí criando aquele que nós já estudamos, as tensões com os refugiados, né? Boa parte deles refugiados de conflitos africanos. Olha só que louco isso, ao sul do Saara especialmente, né? Ou seja, você tem todo um movimento aí que não é pouco, não é pequeno. Sabe-se lá em que condições para atravessar o Saara, ou então atravessar a Península Arábica e conseguir alcançar o espaço europeu, nesse caso aí especificamente, né? Aqui o mapa que nós trabalhamos é um mapa político do mundo para você, ele não está atualizado, né? Falta o Sudão do Sul, aqui onde eu estou passando o mouse, ele é de 2000, ou seja, o Sudão do Sul já é um país do século 21, né, que não está posto aqui, mas ele nos mostra a diversidade de países que compõem a África. A gente cai numa armadilha muito perversa de ficar falando da África como se fosse uma unidade, um país. Não é, 54 unidades políticas diferentes aqui, não é? É o continente que tem maior representatividade, maior número de cadeiras na ONU, só para você ter uma ideia de como numericamente é importante, ainda que economicamente tenha pouco peso nas decisões mundiais. Claro que eu estou falando do continente como um todo, mas os países internamente também são bem diferentes, né? Tem alguns países que têm repercussão global importante, como a África do Sul, os BRICS, né? Como o Egito, tanto a repercussão para o pensar e fazer do mundo ocidental, né? A civilização egípcia é importantíssima, como, mais recentemente, como uma das lideranças dos países do terceiro mundo durante a Guerra Fria e agora dos países periféricos. Não há como falar também desses destaques e não mencionar a Nigéria, não é? E aí, já que eu falei desses, eu vou tratar já nesse primeiro momento que alguns autores chamam de Big Five, os 5 grandes, deixa eu marcar aqui, os 5 grandes países africanos, grandes não no sentido físico não, né? As 5 principais lideranças econômicas e regionais da África. Aqui você tem, poxa gente, como é? Aqui, oh rapaz, foi mal. Eu achava que era só clicar aqui, deixa eu ver. Eu não estou conseguindo. Vai? Não, não foi, perdão. Quais são os Big Five então? África do Sul, Etiópia, Egito, Argélia e Nigéria. Esses são os chamados Big Five, as 5 principais lideranças regionais e econômicas da África. Vamos ter a chance de falar de cada um deles um pouco mais detidamente, especialmente na próxima aula. Percebam só que a massa continental africana está ligada por um istmo, né, o istmo de Sinai, a península de Sinai, separada pelo Mar Vermelho. Isso aqui é um rift, né, uma falha tectônica que faz esse movimento aqui, passando pelo plano da Anatólia, desce até formar os grandes lagos. Então, é uma área de sismicidade essa região aqui, né? Formando o rift que se forma o Mar Vermelho, essa abertura do Mar Vermelho, né? Essa massa continental africana está ligada então à Ásia e por conseguinte à Europa. Ela é separada diretamente da Europa apenas pelo Mar Mediterrâneo, e um ponto de aproximação aqui, o maior ponto de aproximação seria o Estreito de Gibraltar, entre Marrocos e a Espanha, não é? Banhada pelo Oceano Índico na sua porção oriental e com forte influência tanto do ponto de vista natural dos ventos moçônicos, como do ponto de vista de ocupação humana do subcontinente indiano. Então há uma presença muito grande de indianos nessa margem oriental africana, não é? E do outro lado, o Oceano Atlântico, separado. Olha o contato que há entre Brasil e África, né? O amplo contato que há
e que merece sim nossa atenção. Do ponto de vista geopolítico, o que nos separa é somente o oceano. Tem uma possibilidade de contato muito direta e imediata com vários níveis de aproximação. Sobre esses vários níveis de aproximação, eu trouxe um deles aqui, a nossa aproximação colonial. A perversa história da extração de povos africanos escravizados, mandados para as Américas pelos países colonizadores, os países europeus, notadamente os ibéricos, mas não unicamente, não é? No caso do Brasil, percebam que os escravos que foram retirados da África e trazidos para o Brasil, eles vieram de diferentes pontos do território africano, de diferentes nações africanas, inicialmente do Golfo da Guiné, Costa da Mina, especialmente para a Costa da para Zona da Mata, região canavieira. No segundo momento, mais ao sul, onde hoje é Angola, não é? E aí muitos foram para o Rio de Janeiro. E no terceiro momento, já da costa oriental africana, de Moçambique, que também era colônia portuguesa, não é? Esses povos que vieram compulsoriamente para cá, retirados à força, eles são fundamentais no que hoje é o Brasil. A formação do povo brasileiro deve muito, tanto do ponto de vista da sua composição étnica e cultural, como do ponto de vista da produção das riquezas aos povos escravos. É um legado que nós não conseguimos pagar ainda, nem mesmo do ponto de vista do conhecimento, ainda que mais a mais vão se avolumando os livros escritos sobre esse perverso processo da diáspora negra. Recentemente eu até cheguei a falar sobre ele aqui, um livro sobre a escravidão, uma trilogia sobre a escravidão, de um autor bastante lido no Brasil, Laurentino Gomes. Já escreveu uma trilogia sobre momentos importantes da nossa história, os livros 1808, 1822 e 1889, e agora está no segundo livro da trilogia chamada Escravidão. Um interessante registro desse momento, e aqui para nós nos interessa essa aproximação de séculos entre África e Brasil. Pelo menos, ou ao menos desse ponto de vista, nós já percebemos um forte vínculo do continente africano, que nós vamos estudar, com o nosso território. Eu fiz essa menção aqui porque ele trata... Miyakoto é um autor moçambicano, de origem portuguesa, mas radicado em Moçambique. Os pais são portugueses, mas ele é moçambicano, né? Um branco em Moçambique, mas um autor muito lido aqui no Brasil. Inclusive, quem vai fazer FUVEST tem um livro dele, Terra Sonâmbula, que está indicado para a USP, né? Para o vestibular da USP. E ele escreveu... Isso daqui é o nome de um livro de contos dele, né? E tem um conto que se chama E se Obama, que foi o presidente negro dos Estados Unidos recente, presidente do Donald Trump, né? E se Obama fosse africano e candidato a uma presidência africana. É um conto super curioso. Esse conto já está disponível em rede, você consegue ver. Quem tiver curiosidade pode ler, porque ele faz uma análise de diversas... É um africano falando de dentro, né, da África, porque houve uma euforia muito grande em vários países do mundo, com grande população negra, inclusive aqui no Brasil, quando Obama chegou à presidência dos Estados Unidos. E aí ele faz uma leitura crítica sobre o que aconteceria se Obama fosse africano e candidato à presidência de um país africano, né? Um conto muito curioso, uma forma muito peculiar de escrever do Miyakoto, e que revela um pouco desses conflitos que tocam a África e dos problemas que tocam a África na nossa contemporaneidade. Então aqui fica como uma recomendação de leitura. É um conto relativamente rápido, de algumas poucas páginas, e acho que vale a pena vocês tentarem vê-lo. Beleza? Pois bem, então para começar efetivamente ou mais profundamente a nossa conversa, eu trouxe menção aqui de um evento que eu participei no Ministério de Relações Exteriores em 2018,
Luiz Henrique, Departamento de África do Ministério de Relações Exteriores, ele fez algumas considerações nesse simpósio sobre segurança regional. E nesse simpósio ele falou sobre a África, né? Interesse estratégico para o Brasil, aproximações culturais e históricas ligados pelo Atlântico, tipos climáticos similares, interesses políticos e econômicos mútuos. 54 países na ONU, o maior grupo regional, que eu falei agora há pouco. Parte de várias cadeias produtivas globais. Opa, isso é importante. A África, ou boa parte dos países africanos, são, assim como o Brasil, vendedores de commodities agrícolas e principalmente minerais, né? 2% de crescimento acima da média mundial. Aí, dialogando com o teu livro, você vê que o capítulo do livro fala de ascensão da África, como o percentual de desenvolvimento, de crescimento econômico deles era muito baixo. São países ainda, parte deles ainda rurais e tal. Então a perspectiva de crescimento para os próximos anos é bastante alta, acima da média mundial, né? 44 países, fora a África do Sul e Nigéria, assinaram a área de livre comércio. Olha só, que instigante isso, nós vamos ver. Há blocos econômicos no interior da África, com interesse, inclusive, de desenvolvimento regional. É claro que a formação de blocos econômicos, como nós vimos, está atrelada à lógica da globalização, mas é significativo que nós tenhamos essa menção, não é? 1,2 bilhões de pessoas e 1/4 da força de trabalho mundial, sem contar que, como são países que ainda estão nas fases intermediárias da transição demográfica, tem uma taxa de crescimento populacional maior que o restante do mundo, não é? 27 países assinaram um protocolo de livre circulação e isso daqui já mudou, esses dados mudaram nos 2 últimos anos, né? 37 embaixadas do Brasil na África e 35 de países africanos em Brasília. O Brasil fechou algumas embaixadas na África nos 2 últimos anos. Não dá para falar dos conflitos africanos sem entender algumas características do continente. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, antes mesmo de tratar dos conflitos, eu preciso mencionar para vocês algumas características do continente. Esse mapa é lindo, não é? É um mapa hipsiométrico, ou seja, com as altitudes do continente. Você percebe alguns destaques aqui. Por exemplo, os maiores levantamentos estão nessa região, Planalto da Etiópia e Planalto dos Grandes Lagos, onde nascem boa parte alguns das importantes bacias, é um divisor de águas, né? Aqui tem a nascente do Rio Nilo, aqui tem a nascente do Congo e de outros rios que correm para o sul, como o Zâmbia, né? Aqui está, beleza? Então essa você tem uma área de altitude com riscos sísmicos, não é? E tem 2 outros pontos de altitude. No extremo norte, a cadeia do Atlas, praticamente separando a Europa da África, e a cadeia do Cabo no extremo sul. Esses são os 3 principais pontos de maior altitude. Além disso, de uma grande planície litorânea, você tem 3 grandes reentrâncias de baixa altitude: a bacia do Rio Congo, a calha e a desembocadura do Rio Nilo e essa área drenada pelo Rio Níger e seus afluentes, né, que pega parte do Golfo da Guiné. Sobre algumas referências que aparecem a todo momento nos textos, então aqui você tem o Golfo da Guiné, cá em cima você tem o Estreito de Gibraltar, cadeia do Atlas, eu já falei. Aqui onde eu estou passando o mouse, a Península do Sinai, né, com a construção do Canal de Suez por franceses e ingleses no final do século XIX, incrível isso. Mar Vermelho, Golfo de Aden, a Península a Somália forma o que se convenciona chamar de chifre da África, tá certo? Aqui é o Oriente Médio, né, gente? Aqui você tem a ilha de Madagascar, bem importante, e cá embaixo o Cabo da Boa Esperança, né? O Cabo das Tormentas, anteriormente cantado e falado por Camões em Os Lusíadas, né? Beleza, bem importante isso. Aqui você vê a menção ao imenso deserto
a parte do deserto do Saara, no deserto do Sudão. O deserto do Saara é essa enormidade aqui, cortada pelo trópico de Câncer, e cá embaixo, onde passa o trópico de Capricórnio, você tem o deserto da Namíbia e Kalahari. Só para você ter uma ideia de latitude, o trópico de Capricórnio, que está aqui demarcado, passa entre Paraná e São Paulo. E o Equador, que está passando aqui em cima, corta o alto do Brasil, corta, por exemplo, a cidade de Macapá, lá no Amapá. Então o Brasil está nessa latitude onde eu estou passando o mapa, o mouse aqui, não é? Se você pegar como se fosse um quebra-cabeça, a costa brasileira praticamente se encaixa aqui na costa africana, porque de fato estiveram reunidos no megacontinente da Pangeia, né, antes da separação. Beleza, beleza? Isso daqui são elementos gerais sobre a África, né? Não dá para falar de África e não fazer menção ao que alguns autores chamam de continente espelhado, né? Você passando como se fosse um espelho aqui na linha do Equador, você tem praticamente a sucessão de biomas para o norte e para o sul. Equatorial, né, floresta equatorial, depois as savanas, depois as estepes, vegetação desértica, aqui o imenso Saara, mas aqui também tem Kalahari, e por fim vegetação mediterrânea, lá no extremo norte e aqui no extremo sul. Então por isso é chamado de continente espelhado. Perceba que vários biomas similares ao Brasil, notadamente a floresta equatorial. Isso aqui é similar à floresta amazônica, né? Só que bem menor. A floresta tropical úmida, que é equivalente à nossa Mata Atlântica, a savana, que é equivalente ao nosso cerrado, e as estepes, que é equivalente à nossa caatinga, ao semiárido, né? Então várias aproximações aí do ponto de vista natural com o território brasileiro. Galera, aqui você tem um dos objetos de perversa exploração do continente africano. É uma riqueza que se transforma em mazela por conta da exploração. Essa riqueza mineralógica do continente africano, ela acabou sendo ao longo da história, especialmente com a segunda revolução industrial, a busca desenfreada, a sanha da corrida imperialista por riqueza mineralógica, por ocupação de terras na África, veio em busca desses minerais, né? E hoje a África ainda é um grande exportador de commodities minerais. Aqui você tem praticamente todo o centro-sul africano rico em minerais metálicos. Isso para não falar lá de cima, que aqui nem aparece, não é? A chamada África branca, acima do Saara, com etnias de cor mais clara, onde tem a predominância dos árabes e que são países riquíssimos em petróleo. Olha a Primavera Árabe que nós acabamos de estudar, não é? Então essa riqueza que muitos filmes fazem menção a isso, viu? Filmes recentes. Leonardo DiCaprio fez um filme já há algum tempo, de verdade, Diamantes de Sangue. Muito perverso, muito brutal, mas que por vezes revela a realidade. E tem outro filme sensacional, mas muito duro. Vejam o corte de idade, não é? Primeiro, ver se vocês estão autorizados a assistir, que se chama Hotel Ruanda, que mostra aquele momento do conflito entre Tutsis e Hutus aqui na região centro-africana, entre Uganda e Ruanda, né? Baseado em fatos reais, inclusive esse último, e que mostra, inclusive, fundamentalmente, esse interesse dos países europeus ex-colonizadores na contínua exploração dos recursos minerais do continente africano. E aí nós chegamos ao final. Só tem mais 2 slides para essa caracterização inicial nossa. Esses 2 slides são super importantes, né? Esse primeiro slide aqui foi fruto de potências europeias que colonizaram a África, um mapa feito no contexto da Conferência de Berlim.
na penúltima década do século XIX. Os países europeus que não conheciam o interior da África haviam conhecimento da borda africana por conta das possessões que foram feitas aqui, especialmente para o tráfico negreiro, mas não haviam conhecimento do interior do continente. E ainda assim foi feita uma divisão dessa porção interior a partir das potências europeias. Você percebe que os ingleses pegaram praticamente trechos de norte a sul, os franceses de leste a oeste, boa parte da África saariana, né? E aí outros grupos, né? Perversa ocupação belga na região da selva africana, né? Da floresta do Congo, portugueses em Angola e Moçambique, mas não unicamente, também, né? Guiné Portuguesa, Guiné-Bissau, nas ilhas do entorno havia a presença de portugueses, alemães dispersos, ou seja, com a fragmentação do território sem conhecer a estrutura interna. Imagine só, quando você faz isso, você não está respeitando quem já habita esse território. E havia diversos povos que habitavam aqui com outros recortes territoriais. Esses recortes territoriais, inclusive com limites naturais, montanhas, rios, isso foi completamente desrespeitado. Você percebe que as fronteiras foram traços retilíneos, típicos de quem não conhece a organização interior do continente. Esses traços retilíneos, essas chamadas fronteiras artificiais, foram mantidas a ferro e fogo pela mão do colonizador europeu. E após... Eita, pô, desculpem. Rapaz, está faltando o mapa. Me desculpem. Deixa eu botar aqui de volta. E após a Segunda Guerra Mundial, esses países africanos, eles conquistaram, a maioria deles, no processo de cascata, conquistaram a sua independência política. Mas aí um problema se impôs, porque dentro desses, entre aspas, novos países formados com fronteiras artificiais, você tinha diversos grupos inimigos, você tinha nações africanas que tinham sido divididas entre dois países. Como é que você mantém a paz? Quem é que vai chegar ao poder? Eram grupos que guerrearam por séculos um contra os outros, de repente estão dentro de um mesmo país. É o caso dos Hutus e Tutsis, por exemplo, que eu falei agora há pouco. Quem chegar ao poder vai oprimir o outro. E normalmente foi isso que aconteceu. Um grupo chegou ao poder vinculado ao ex-colonizador, com as benesses do contato e da exploração que continuava dos recursos africanos, vinculado ao ex-explorador, normalmente um país europeu. Esse grupo reprimia duramente os seus inimigos no interior do território ou convivia e convive constantemente com movimentos separatistas. Eu vou te falar que esse enredo ele se reproduz em diversos países africanos e é um enredo que conta a história de conflitos que tocam o século XXI. Então não dá para desvincular os conflitos e a situação política e econômica de países africanos no século XXI dessa recente história de exploração, expoliação dos recursos e desestruturação territorial imposta pelo colonizador europeu no imenso continente africano. É sobre isso que nós vamos tentar conversar de forma mais focal na próxima aula, tentando lançar uma lente, não é, sobre alguns países e algumas regiões e entender as peculiaridades que marcam as principais regiões africanas. Beleza, galera? Para essa primeira aula eu acho que a gente resolve bem com essa conversa e na próxima aula nós vamos continuar então, ainda falando de África, mas com a lente numa escala menor que possibilite nós olharmos para o interior do continente. Beleza? Beijo para vocês, tchau, tchau.